Compartilhar aí com vocês. Boa noite. Boa noite. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho com vocês, tá? Bem rápido, assim, não tem prova também em artes, tá? O trabalho também, que nem artes, ele vale, não tem a prova, tá? As questões dos trabalhos são bem de marcar mesmo, tá? Mostrando as características aí, né? E depois também imagens para relacionar, porque a gente vai ver aí os períodos artísticos, né? Então vocês vão ter que associar os períodos artísticos aí com as imagens. Bem tranquilo, tá? Bem sucinto. A arte é mais característica, é analisar, observar, tá? Vocês têm esse trabalho aí, vocês podem me entregar até. Eu dou prazo até o final da semana, tá? Então, trabalho diário, se vocês têm até esse final de semana para me entregar. E ele é bem sucinto, é só marcar mesmo as características ali, eu vou perceber se vocês sabem, né, qual é a característica do período artístico de cada pintura, tá? E não tem prova em artes. Então, vamos começar o nosso conteúdo aí. Na apostila da fase 2 de artes, tá? Nós vamos falar aí sobre arte contemporânea, onde vai abordar o romantismo, neoclassicismo, realismo e impressionismo, tá? Depois a gente também vai ver a arte do século XX, né? Essas características, esses períodos artísticos, o cubismo, o surrealismo, dadaísmo, né? Expressionismo, abstracismo, o futurismo e o pop art, tá? Então, esses são os períodos artísticos. E a gente vai falar um pouquinho sobre a arte no Brasil, né? E um marco que foi muito importante, que foi a Semana da Arte Moderna. Então, eu vou compartilhar com vocês aí para a gente poder falar sobre. Só me deem o ok se vocês conseguem ver aí. Sim. Tá? Então, quando a gente fala aí sobre a arte, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o contexto histórico. A gente vai falar, a gente viu na literatura, e quando eu falei que a gente via a parte teórica na literatura, né? O fundamento, como que se iniciou, como o romantismo, né? O realismo se iniciou. A arte, ela vem para concretizar, né? Ela é a prática, ela é através da pintura das obras, né? Que eu vou começar a identificar todo esse contexto histórico, todas essas características, né? Então, a literatura é a parte teórica, né? O que me descreve o que aconteceu, e a arte já vem para fazer a parte prática. Tá? Então, o que estava acontecendo na Europa nesse período aí, tá? Viemos de uma pós-revolução francesa, tá? E aí teve uma retomada da estética grego-romana, tá? Então, onde as obras ainda eram muito caracterizadas pelos gregos, tá? Então, as concepções daquela época, greco-romanas, né, se tornaram a base de ensino das artes nas academias. Então, todo mundo se baseava em cima da arte grego-romana, tá? Que eram sustentados por esses governos europeus, né? Que é a Academia de Belas Artes. Então, a arte só era perfeita se imitasse os padrões clássicos, tá? Então, a gente tem aí um predomínio, né, lá na arte europeia, o neoclassicismo ou o academismo, tá? O neoclassicismo, que vem do grego neo, que é uma coisa nova, né? Então, ele significa novo classicismo, né? É uma retomada da cultura clássica da grego-romana, e já o academismo vem do fato das concepções clássicas que foram baseadas pelas academias, pelas escolas de arte, tá? Pelos governos europeus. Então, essa revolução industrial, a Revolução Francesa, ela teve uma influência em cima da arte, tá?
essa arte refletiu essas mudanças. Ela se tornou mais complexa e já deu lugares a vários movimentos artísticos. Então, enquanto os artistas neoclássicos, esses novos, né, submetiam-se a regras das academias, outros pintores, outros autores buscavam libertar-se dessa arte monótona e expressar livremente seus sentimentos e a sua imaginação, tá? E o primeiro a ter essa coragem foi o francês Jacques Louis David, tá? Que é o maior representante da pintura neoclássica e que o nome dele vai estar citado aí no polígrafo de vocês, tá? Porque, segundo o neoclassicismo, a obra de arte ela só seria perfeita, tá? Se imitasse as formas criadas pelos artistas clássicos gregos e pelos renascentistas italianos. Então, o neoclassicismo é o básico, é aquilo que reproduz aquilo que é o correto, não sai dentro da caixa, não tem uma outra opinião, tá? E isso se tornava um trabalho de imitação, né? Porque eles observavam, idealizavam, né, a beleza do cavalo, por exemplo, e eles faziam igual. Então, aqui, ó, a gente tem a arte representada, né? Então, eles usavam bem a base, a imitação das artes grego-romana, né? Não se tinha uma liberdade de expressão e liberdade de opinião, tá? Então, aqui também se fazia uma pintura tradicionalista, né? Ó, Bonaparte atravessando os Alpes, do Jacques, a obra do Jacques Louis David, né? Aqui a gente já tem a morte de Marat, também dele. Então, tudo muito tradicional àquela época. Daí nós tivemos as inovações na pintura, tá? Há 2 aspectos relevantes no trabalho dos artistas que reagiram ao esse neoclassicismo. Saíram, né? O que eles valorizavam, né? A valorização da cor, os contrastes de claro e escuro. Então, quanto aos temas, eles se interessaram mais pelos fatos de sua época que pela mitologia. Então, as inovações da pintura saíram só daquelas pinturas mitológicas de deuses gregos, né? E a natureza também passava a ser tema da pintura, tá? Então, a reação nesse período, já no século XIX, teve a reação ao neoclassicismo, né? Que deu aí, situa-se entre 1820 e 1850. Aí vieram as libertações das convenções acadêmicas, já se teve uma valorização dos sentimentos, da imaginação. Então, aqui, né, quando entrou o romantismo, né, já se tinha sentimentos que pudessem usar a imaginação como princípio da criação da arte de cada um. Então, nesse romantismo, né, o classicismo, ele só fazia o básico e reprodução. Já no romantismo, não, a gente já podia ter a criação e a imaginação do pintor retratado na obra. Tá? Tinha o sentimento do presente, o nacionalismo, a valorização da natureza, a aproximação das formas barrocas, né? Quais os artistas aí? O Goya, o Delacroix, o Turner e o Constable, né? Então, americanos aí. O Goya, ele lutava contra a tirania, né? Então, ele usou temas diversos, retratos da corte espanhola e do povo. Ele foi relatando aquilo que era verdade, né? Realista, e criticando aquilo, dando a opinião dele. Então, ele relatava os horrores da guerra, a ação incompreensível de personagens fantásticos, cenas históricas. Então, dessa variedade, a gente destaca uma imagem que é símbolo da luta pela liberdade, ó, que é dele. Então, aqui a gente já tem cores mais escuras, né? A mistura de cor escura com clara, não tem mitologia, né? Então, ele relatou aí a visão dele, né, diante daquela realidade que estava passando. Então, no século XIX, essa pintura de temas históricos já era um gênero importante, mas Goya veio enriquecê-lo.
Então, aqui, esse quadro que nós vimos aqui, ele representa o fuzilamento por soldados franceses. Então, eles estão relatando a época, né, saindo do tradicional, da mitologia, para falar a realidade que estava passando, né? Cidadãos espanhóis resistentes à ocupação do seu país, né, pelo imperador Napoleão I. Então, a gente observa aqui, ó, o jogo de luz, né, como eu falei, claro e escuro, a luz sobre o homem da camiseta branca, né, o detalhe, né? Então, tudo isso nos dá a certeza da morte iminente, né, da realidade do que vai acontecer, né? Então, ele vai ter uma riqueza mais detalhada daquela cena, né? Então, o Goya, ele representa nele a violência sem rosto, né? Quando os personagens aí, ele pinta os personagens, tá? Assim, o tema da repressão política aparece na pintura de forma geral, tá? Superando o fato particular ocorrido na Espanha. O Delacroix, ele já vai falar sobre agitação nas ruas, tá? Então, ele vive um momento, uma experiência, né? Ele visitou Marrocos, ele teve grandes viagens aí, e ele expressou essa missão de documentar esses países por meio da pintura, os hábitos e costumes das pessoas aí, né? Só que ele tornou-se famoso também por retratar a agitação das ruas, como em seu quadro mais conhecido, A Liberdade Guiando o Povo. Então a gente sai de uma revolução mostrando a realidade aí, não só a cena bonita, né? Então ele desconstrói para construir de novo uma realidade da visão dele, né? Aí a gente fala do realismo, né? Que entende-se que precisa ser realista, né? Precisa ter uma realidade nessa obra, uma visão mais técnica, deixando um pouco de lado as emoções humanas. Então, o realismo já vem com essa realidade. Ele vai fazer descrição de cenas rotineiras, né? Ali, no romantismo, ainda a gente vê contexto histórico, né? Aqui não, o realismo vai pegar cenas rotina, temas da vida diária, tentativa de registro fiel do que o olho humano é capaz de captar. Então, bem como diz, realidade, né? A realidade e a arte, tá? Então, entre 1850 e 1900, desenvolveu-se na arte europeia, principalmente na pintura francesa, uma nova tendência, tá? Que relacionada justamente com a crescente industrialização. Segundo essa realidade, ao artista não cabe melhorar artisticamente a realidade, pois a beleza está na realidade tal como ela é. Então, a função da arte no realismo é apenas revelar o que há mais de característico expressivo no mundo em que vivemos. Assim, os pintores, no realismo, deixaram de lado temas mitológicos, então não tem tema mitológico, bíblico, histórico e literário, para falar sobre a realidade, né, vivida. Então, o realismo trata-se, portanto, de uma pintura realista entre seus representantes, tá? E aí a gente pode destacar aí o Courbet e o Manet, que, embora da mesma época, eles desenvolveram trabalhos muito diferentes. Tá? O Courbet, os trabalhadores, ele teve como tema os trabalhadores, tá? Então, ele é considerado o criador do realismo, tá? Porque ele procurou retratar temas da vida cotidiana, principalmente das classes populares, das classes inferiores, tá? A sua obra manifesta especial simpatia pelos trabalhadores e membros mais pobres da sociedade. Então, a preocupação de alguns artistas em representar questões sociais, tá? Ele deixou bem escancarado que ele ia falar sobre isso, tá? Aí a gente tem bem a realidade das classes inferiores aí, né? Representado pela arte dele. Já o Manet foi falar sobre o outro lado da realidade. Ele pertencia já a uma família rica, né? Da burguesia. Então, o realismo dele, diferente do Courbet, não tinha intenções sociais. Tá? Ao contrário, ele chegava a ser aristocrático. Tá?
tá? Porque a carreira dele foi marcada por alguns desafios críticos conservadores. Um deles aconteceu em 1863, com a tela Almoço na Relva. Na época, esse quadro causou grande escândalo por representar uma mulher nua e acompanhada de 2 homens elegantemente vestidos. Tá? Então, a obra dele foi importante para inovar a pintura, dando uma luminosidade mais intensa, como podemos ver no trabalho que eu vou mostrar ali agora. Né? Então, ele veio também para causar uma polêmica aí. A gente tem aqui também, naquela época, as mulheres não, né, não tinham opinião. Então, essa paisagem, né, que era um tema novo para a pintura. Então, a pintura de paisagens, ela já havia se desenvolvido, né? Ela ganhou força no século XIX, principalmente na Inglaterra. Ela caracterizou-se de um lado pelo realismo e de outro pela preocupação dos artistas em estudar e representar as contínuas variações de cores. Tá? Então, ele vai falar sobre a natureza. O Turner vai falar sobre agitação na paisagem natural. Tá? O Turner ele usou como tema fenômenos da natureza, chuvas, tempestades, ventos, porque para ele a natureza representa, por ele não é serena e tranquila, né? Vai predominar o movimento e a agitação. Então ele chama na pintura dele a presença de máquinas, pintores anteriores representando elementos da natureza, né? Aqui a gente viu, né, o vapor numa tempestade, então ele vai falar sobre fenômenos naturais, aí já entra a questão da natureza, né? Ó, chuva, vapor e velocidade, então é um trem que vem vindo, né? Mas como que esse tempo tá turvo, né? Tá turbulento. O Constable já vai falar sobre o cotidiano na paisagem, tá? Ele retrata uma natureza mais serena, mais calma, profunda, ligada aos lugares onde ele nasceu, né? Muitos elementos das suas paisagens, moinhos de vento. Ele vai então mostrar a natureza de uma parte mais tranquila, que fazem parte das lembranças dele. Ó, são os quadros mais tradicionais, né? Ele vai falar sobre ali a carroça de feno. A gente teve as inovações na escultura, tá? Com o Rodin, onde os escultores inovaram a escultura, tá? Aí a gente destaca o Rodin pela sua produção. Ele despertou muita polêmica. Alguns estudiosos apontam no trabalho dele uma acentuada tendência ao realismo. Outros já consideram mais a emoção revelada por umas de suas obras. Outros ainda veem em sua escultura características do impressionismo. Então, ele fica ali mostrando todos esses períodos aí, né? Ele usa ainda também o grego, né? O pensador ali. Daí, quando a gente vai saindo desses períodos aí, a gente vai falar mais um pouquinho ainda da arte moderna, né? Então, aqui eu tenho 3 obras, né? Que são classificadas como arte contemporânea, né? Então, o que elas têm em comum? Quais as suas diferenças, né? Então, a gente tem um desenho, reprodução, instalação, ali que já fala da luz, né? E a performance. Então, quando a gente fala ali, a gente usa bem uma autora, a Anne Calkelin, que vai falar sobre essa arte contemporânea, né? Então, ela vai dizer que o estranhamento em relação à arte contemporânea se dá pela falta de informação, pelo desconhecimento dos 2 diferentes modelos, né? Porque a gente tem a arte moderna, que é uma sociedade de consumo, a arte contemporânea, que é uma sociedade de comunicação, né? Então, na arte moderna, a gente tem aí um regime de consumo, né? O produtor, o intermediário e o consumidor. É muito tudo tradicional. A obra como um produto e o público distanciado dela. Então, a gente se tinha na arte moderna, né, aquilo que eu vou ver, mas eu não vou me identificar ou me sentir em algum momento naquela obra,
Então, essa obra arte moderna, né, está inserida em uma instituição de arte como um museu, uma galeria, uma universidade, então tudo fechado, né. Nessa arte contemporânea já, né, essa arte é democratizada, muitas obras dependem da participação do público, então essa obra já é ela pode já estar em todos os lugares, né, pode nos permitir que quando nós olhamos a obra, a gente consegue identificar em algum momento, tá. Então, essa arte contemporânea, ela já vem com um sistema mais aberto, já funciona, com uma rede que se espalha, né, que troca essas informações. Então a gente tem diferentes características, né. Na arte moderna, a gente tem uma autocrítica, uma planaridade, né, eu fico no plano, não saio daquele plano ali, pureza, qualidade, independência, né, abstração. Então eu tenho uma independência com aquilo, uma dependência também, né, que na arte contemporânea já vai mudar. Vai ter uma pluralidade, não é só um conceito, vai ter uma diversidade, uma desmaterialização, posso desconstruir, construir, né? Vai ter uma valorização da ideia, né? Vai ter uma ação, então vai sair desse desconforto, tá? Então, os românticos, eles assumem uma atitude crítica em relação às convenções artísticas, né? Produzindo pinturas históricas sobre temas da vida moderna, tá? Então aqui a gente já vê todas aquelas obras que eu já tinha falado para vocês, né? Aqui a gente tem outra obra do quando a gente fala do realismo do Gustave Courbet, né? Ó, onde direção toma uma representação do povo e do cotidiano, né? Todas aquelas obras que a gente já viu o cotidiano, o rompimento com os temas clássicos vem acompanhado da arte moderna pela a superação das tentativas, né, trocar esse suporte, esse tradicional. O Manet, então, também vem de novo trazendo essa criticidade, né? Segundo o crítico norte-americano, as telas de Manet tornam-se as primeiras pinturas modernistas em virtude da franqueza com a qual elas declaram as superfícies planas sobre as quais elas pintadas, né? Né? Então, essas pesquisas que o Manet fez são referências para o impressionismo do Claude Monet. Então, ele vai ter inspiração para o outro reproduzir, né? Para o outro produzir. Então, a preferência pelo registro da experiência contemporânea, a observação da natureza, tudo isso influenciou e foi evoluindo, né? Ó, impressões pessoais, sensações visuais imediatas, né? Contra o contraste do claro e do escuro, né? O aproveitamento máximo da luminosidade, uso de cores mais completas, né? Ao ar livre, então reforçando a questão da natureza, né? Aqui a gente tem o grupo coeso e articulado dos personagens, né? Tem o Van Gogh, Paulo Cézanne, Paulo Gauguin, né? Que vão fazer a noção que é cunhada pelo crítico, né? Então, esses aqui vão fazer uma consideração crítica, né? Considerado essas figuras centrais da nova atitude crítica em relação ao programa impressionista, tá? Vou deixar aqui que eu já vou voltar nesse, porque agora eu vou mostrar os períodos aí, os movimentos, tá? Então a gente teve movimentos artísticos, né? Só me dá um aqui se vocês estão vendo a tela aí. Disso, Sim. de ver aí, né, o período, o contexto histórico, a gente vai agora ver os movimentos artísticos, tá? A gente teve aí o impressionismo, tá? Que teve surgimento na França, no século XIX, tá? Então ele teve um marco inicial para a arte moderna.
O nome desse movimento deriva do quadro pintado em 1872, que é aquele ali, ó, que eu já tinha mostrado para vocês, do Claude Monet, chamado Impression Sol de Levant, que foi uma impressão Nascer do Sol em português, né? Então, dessa pintura se criou o impressionismo, porque a gente olha e se impressiona, né? Então, nessas artes plásticas, o impressionismo tinha várias características. Toma atenção em alguma delas, ó. Pinceladas soltas, tá? Então, a característica do impressionismo. Na maioria das vezes, as pinturas eram feitas ao ar livre, tentando retratar os efeitos de luz causados pelo sol. Eles usavam sombras coloridas, luminosas e não escura ou preta. Normalmente pintavam uma paisagem, principalmente a natureza. Valorizavam a decomposição das cores, tá? Aí vem o pós-impressionismo, né? Como o nome já diz, o pós-impressionismo, ele surgiu depois do impressionismo, entre 1880 e 1890. Ele deu origem a uma nova forma de se expressar, pois não seguia-se fielmente as regras do impressionismo. Contudo, essas obras pós-impressionistas não se afastavam muito do estilo que antecede. O expressionismo, tá? O impressionismo me causava algum sentimento. O expressionismo é um movimento artístico que procura a expressão dos sentimentos e das emoções do autor, tá? Então ele vai retratar o que ele está sentindo, não tanto a representação objetiva da realidade. Então ele vai botar os sentimentos dele no expressionismo, tá? Ele vai expressar aquilo que ele está sentindo. Este movimento, ele revela o lado pessimista da vida, desencadeado pelas circunstâncias históricas de um determinado momento. O maior objetivo é potencializar o impacto emocional do espectador, exagerando e distorcendo os temas. Tá? Então, algumas raízes expressionistas podem ser encontradas nas pinturas negras de Goya, que rompeu com as convicções com as quais eram representadas as autonomias para mergulhar no mundo interior. Então, portanto, são referências imediatas a Van Gogh e Gauguin, tá? Tanto pela técnica como pela profundidade psicológica. Então, a gente tem ali a imagem, né, que representa, que mostra, expressa algo, né, assustado, se sentindo o sentimento que o autor, o pintor, estava naquele momento. O minimalismo, como a palavra já sugere, consiste em fazer o mínimo. Aí tem uma figura ali mostrando, né? Teve seu surgimento no século XX, né? Mais precisamente com os anos 60 nos Estados Unidos, onde iniciaram-se vários movimentos artísticos e culturais, utilizando a filosofia no mínimo. Tá? Então, esses movimentos, né, estavam presentes na música, no design, então já se pegava o minimalismo aí em outras artes. O cubismo, tá, é um movimento artístico surgido no século XX, em que tudo era representado através de formas geométricas, tá? Então, o cubismo já fala ali né, de cubismo, de cubo, né, de forma geométrica, tá? Então, os artistas não preocupavam-se com imagens realistas. O Pablo Picasso e o Georges Braque foram os precursores desse movimento, tá? Outros que outros artistas que fizeram obras cubistas, tá? Joan Cris, Fernand Léger, né? Sônia Delarterque, Albert Glazes, né? Roger de La Flechinet. Então, todos esses fizeram que o cubismo se destacasse aí, mas o mais conhecido é o Pablo Picasso, né? Com as formas geométricas aí. O surrealismo já foi um movimento artístico e também literário, tá? Então ele aborda os dois, aonde a perfeição não é o mais importante, mas sim o objetivo principal é criar algo que não existia, algo surreal, né? Que nem na figura 7 ali, algo essa imagem não é reproduzida por nada, né? Não tem, não existe uma coerência, né? Então, esse surrealismo surgiu primeiro em Paris, por volta dos anos 1920, e tinha influência
de Sigmund Freud, né? O neurologista, com teses que mostravam a importância do subconsciente das pessoas. Então, esse surrealismo foi um método de composição surrealista, tá? Então, é a escrita automática. É escrever o que não está no subconsciente do autor, evitando os pensamentos conscientes. Então, é uma coisa, né, surreal, uma coisa que não existe. Com esse tipo de arte, pode-se produzir textos, desenhos, esculturas, quadros, entre outros. O fauvismo, né, já é uma tendência estética da pintura, tá, desenvolvida aí também no século XX, que tinha por características principais o uso e o aumento de cores fortes e o teor dramático nas obras, tá? Então, o fauvismo, esse movimento foi tipicamente francês, tá? Então, ele iniciou por parte dos artistas da época, que eles se opunham a seguir a regra da estética impressionista em vigor da época, tá? Então, o fauvismo, tinha temática leve, ele se baseava na alegria de viver e nas emoções, não tinha fundamentação em intenção crítica nem política, então ele só tinha a mistura das cores, né, nas obras. O papel das cores é extremamente importante no fauvismo, pois eram responsáveis pela noção de limite, volume. Então, além disso, as cores não tinham relação direta com a realidade. Então, o termo surgiu de uma expressão, o termo, né, fauvismo, surgiu de uma expressão pejorativa utilizada pelo crítico de arte, tá? O Louis, ao ver uma obra de Henri Matisse no Salão de Outono em Paris, que a expressão utilizada pelo crítico foi les fauves, que significa os selvagens, né? E teve como representante, então, o Paul Gauguin e Vicente Van Gogh, né? Van Gogh é um fauvismo. Já o futurismo, o movimento, ele eclodiu historicamente no dia 20 de fevereiro de 1909, né? Sendo caracterizado como uma escola de cunho artístico e literário. Então, nasceu dos primeiros esboços do Manifesto Futurista, né? Publicado no período francês, pelo Filippo Marinetti, poeta italiano de renome. Então, esse movimento desprezava explicitamente todo o padrão moral, bem como os valores que permaneceram no passado. Ela sobressaía um novo padrão estético, o qual deveria seguir parâmetros fundamentados na celeridade temporal. Então, o futurismo vem para modificar aí a questão tradicional, né? E o abstracionismo, tá? A arte abstrata, ela já se divide em fases, né? Sensível e informal, com cores e formas de forte expressão. O taxismo, com manchas, né? Então, com borros, assim, meio borrado. Então, o abstracionismo é a forma, né, de arte que não representa objetos próprios da nossa abstrato, né? Que eu não posso tocar. O dadaísmo, que vocês têm essa imagem no polígrafo, né? Foi num café em 1916, onde cantores se apresentavam e era permitido recitar poemas, que o movimento Dada surgiu. Tá? Então, ali eles se reuniam pessoas de várias escolas, como o cubismo francês, o expressionismo alemão e o futurismo italiano. Não se sabe ao certo a origem do termo dadaísmo, tá? Mas a versão mais usada diz que ao abrir aleatoriamente um dicionário, apareceu a palavra dada, que significava cavalinho de brinquedo, e foi adotado pelo grupo de artistas. Então, esse movimento artístico, conhecido como dadaísmo, surge com a clara intenção de destruir todos os sistemas e códigos estabelecidos do mundo da arte. Então, trata-se, portanto, de um movimento antipoético, anti-artístico, antiliterário, visto que ele questiona até a existência da arte na poesia e na literatura. Então, o dadaísmo vem para criticar e desconfortar todas essas ideias que foram criadas. E já a pop art é uma escola que utiliza nas suas representações imagens e símbolos de natureza popular. Originado particularmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, este movimento foi assim batizado em 1954, quando o crítico inglês
Laurent Alloy assim o denominou a se referir tudo que era produzido pela cultura em massa no hemisfério ocidental, especialmente aos produtos procedentes na América Norte. A pop art veio para atualizar, né, para descausar um desconforto aí na questão do padrão da arte. E também a gente teve a op art, que é um movimento artístico que combina figuras geométricas, sobretudo em preto e branco, causando a noção de movimento na tela, né? O 3D que a gente fala hoje. Então, quando o observador da tela muda de ponto de observação, a impressão que o traço da obra sofre transformações, né? Então, essa arte, a op art, amadureceu durante profundas pesquisas. Então, op art é um termo que provém do inglês optical art, né? E em português, arte óptica. Os principais artistas desse movimento são Alexander Calder e Victor Vasarely. As primeiras telas de Alexandre Calder eram movidas manualmente pelo observador, mas depois percebeu que se mantivesse as formas suspensas, as mesas se movimentariam pela ação do ar. Então, ele fez com que não precisasse que a pessoa que está vendo pudesse manusear, mas que ela tivesse esse movimento sem ela colocar a mão. Tá? Daí agora a gente vem falando sobre a Semana da Arte Moderna, tá? Então a gente viu os períodos, né? O que estava acontecendo naquela época, o que eles predominavam, a natureza, né? A gente saiu do grego, daí veio a natureza, veio o realismo, né? Falar do povo, realismo. A gente viu os movimentos que tiveram. Daí a gente tem a Semana da Arte Moderna, tá? Essa Semana da Arte Moderna, também chamada de Semana de 22, tá? Ocorreu em São Paulo no ano de 1922, entre os dias 11 ao 18 de fevereiro, no Teatro Municipal da cidade. Tá? Aí teve o folderzinho ali, o lugar onde foi. O movimento, tá? Se teve, porque o governador de São Paulo na época, Washington Luiz, apoiou o movimento, especialmente por meio de René Thioli, que solicitou patrocínio para trazer os artistas do Rio de Janeiro, Plínio Salgado e Menotti Del Pitta, tá? Esses membros do partido. Então, eles tinham um partido republicano paulista e vinham para o Rio de Janeiro, tá? Tiveram vanguardas, tá? A nova intelectualidade brasileira dos anos 10 e 20 viu-se em um movimento de necessidade de abandono dos antigos ideais estéticos, lá no século XIX. Tá? Então, eles estavam já desconfortáveis que aquela arte já não se fazia suficiente, ainda em moda no país, mas ainda não se tinha certeza do que estava acontecendo e quais seriam os rumos a se tornar. Tá? Então, eles estavam num período de transição. Apesar do designativo semana, esse evento ocorreu em 5 dias. Cada dia da semana trabalhou um aspecto cultural: pintura, escultura, poesia, literatura e música. Tá? Esse evento ele marcou o início do modernismo no Brasil, tá? E ele tornou-se referência cultural. Então, esse movimento, a gente vai ver depois que ele não se teve uma continuidade, mas ele deu característica e deu o primeiro passo para o modernismo no Brasil. Tá? Então, 13 de fevereiro, ó, foi uma segunda-feira, casa cheia, abertura oficial do evento, espalhadas pelo saguão do Teatro Municipal, várias pinturas, esculturas provocavam reação de espanto e repúdio por parte do público. Então, aquilo também não era natural para eles, né? Na quarta, 15 de fevereiro, Guilmar Novaes era para ser a grande atração da noite, contra a vontade dos demais artistas modernistas. Aproveitou o intervalo do espetáculo para trocar alguns clássicos consagrados, iniciativa aplaudida pelo público. Então, ele ainda não queria abrir mão do tradicional. Na sexta-feira, o dia mais tranquilo da semana,
apresentações musicais de Vila Lobos, com participação de vários músicos, o público em número reduzido, portava-se com mais respeito. Então, por que não se tinha muita pessoas no evento, né, na Semana da Arte Moderna? Porque as pessoas ainda estavam resistentes com aquilo que eles queriam mostrar de novo, né? Na Semana da Arte Moderna, representou uma verdadeira renovação de linguagem na busca de experimentação, na liberdade criadora, da ruptura com o passado e até corporal, pois a arte passou então da vanguarda para o modernismo. O evento marcou época ao representar novas ideias e conceitos artísticos, né? Onde também as mulheres ganhavam espaço, se brigava nessa Semana da Arte Moderna para a mulher também poder fazer a arte, já que só homens, né? Vocês viram que eu citei aqui só homens, né? Então, aqui as mulheres também queriam a sua independência. Conservadores, então, nessa época, na época boa, parte da mídia reagiu de forma conservadora ao movimento da Semana da Arte de 1922, referindo-se aos vanguardistas como subversos da arte, espíritos. Então, eles achavam que todos eles estavam ficando loucos, né? Porque olha o que eles criavam, né? Isso não é a arte que o público estava acostumado a ver, né? E foram chamados de futuristas endiabrados. Nessa participação dessa semana, tiveram Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Victor Breschert, Plínio Salgado, Anita Malfatti, Menotti de Alpitia, Guilherme de Almeida, Heitor Villa-Lobos, Tacito de Almeida, Di Cavalcante, entre outros, tá? E como um dos organizadores, o intelectual Rubens Borba de Moraes. Então, esses aí queriam fazer a diferença, a nossa estética de reação, como tal é guerreiro. Então, eles estavam fazendo a arte, né, diferenciada já para criar aquele espanto, né? Então, essas artes foram expostas nessa Semana da Arte Moderna. Todas essas obras estavam espalhadas pelo museu. Tá? Então, quais foram as principais características dessa semana, tá? A Semana da Arte Moderna foi realizada em 1922 no Teatro Municipal de São Paulo, tá? Então, foram apresentadas novas correntes artísticas que se opunham ao estilo tradicional. Os artistas buscavam temas nacionais, procurando uma identidade própria, tá? Então, quais são os principais objetivos deles, tá? Acertar os ponteiros das expressões artísticas com a modernidade da época, romper os padrões clássicos, apresentar correntes artísticas como o futurismo, dadaísmo, essas obras, né, essas correntes novas, e expressionismo, surrealismo e cubismo, que foram os movimentos que eu mostrei para vocês, buscar o antropofagismo. Esse aqui pode ser um dos principais objetivos deles, tá? O que é o antropofagismo, né? Pegar a arte e absorver influências estrangeiras e recriá-las com elementos da cultura nacional. Então, eles buscavam o antropofagismo, tá? Criar essa coisa de pegar influências estrangeiras, mas dar ênfase, né? Criando dentro dos elementos da nossa cultura nacional, tá? Então, eles queriam criar uma arte puramente brasileira. Então, os artistas mais idealizadores desse momento foi a Anita Malfatti, o Di Cavalcante, né? Aí estão todos eles, Tarsila do Amaral,
Manuel Bandeira, né, Oswaldo de Andrade, Ismael Neri, Mário de Andrade, Heitor Villa-Lobos. Principais nomes do modernismo brasileiro foi a Tarsila do Amaral nas artes plásticas, tá? A gente tem a principal obra dela, que é o Abaporu, Os Operários, e ela retratou aí São Paulo, né? A Família. E o Di Cavalcanti ficou nas artes plásticas também, com a Mulata, com as mulheres protestando, Baile Popular. A Anitta Malfatti também vem nas artes plásticas, com a Boba, o Sanfoneiro, o Samba. E o Lazar Segal também vem nas artes plásticas, né? Com Caboclas Montadas, Família Judia, Navio de Emigrantes. Então, esses foram os principais, tá? O Manuel Bandeira vem na literatura com a poesia, tá? Então, ele não tinha obra, mas tinha poesia, tá? O Mário de Andrade também entra na literatura, tá? As principais obras dele, então, Há uma Gota de Sangue em Cada Poema, Lira Paulistana, tá? Romance Amar, Verbo Intransitivo, Macunaíma, que é bem conhecido, foi dele, né? E contos, Belas Artes, Contos Novos. Quando ele fez o Macunaíma, né, que falava aí da questão do índio, né, a parte mais conhecida dele foi esse trecho onde ele falava: no fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando um murmurejo da Urariocoera, que a Índia Tampaiumas pariu uma criança feia. Essa criança que chamaram de Macunaíma. Então ele queria criticar o índio, né? Botar o índio como herói, mas contar a realidade. O Oswaldo de Andrade também vem na literatura, né? Na poesia e no teatro. Que aqui a gente entra Memórias Sentimentais de São João. As obras dele não eram muito conhecidas. Tá? Então, esses aí foram os que fizeram marco, né? Nessa Semana da Arte Moderna. Ela não deu continuidade, tá, pessoal? Ela não foi bem reconhecida, eles não conseguiram levar para frente, porque o público naquela época ainda estava preso no tradicional, mas daí que surgiu o modernismo, né? Que daí vieram dentro daquilo, evolução, dentro ainda das obras tradicionais, que o modernismo se concretizou no Brasil, né? Mas só essa semana não foi influência, não se deu continuidade depois dessa semana, tá? Esse é o conteúdo de literatura, então. Então, vocês têm até a sexta-feira para me entregar, tá? O trabalho, façam com calma aí também, dando as características direitinho aí dos períodos, dos movimentos. E aí amanhã vocês já têm língua inglesa. Comigo agora é só na fase 3. Tá, galera? Boa noite, fiquem bem. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês precisem, me chamem ali, tá bom? Boa noite. Tá bom, obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite.